Fala, nação rubro-negra, final de semana tem jogo importante contra o Grêmio no Brasileirão para o Flamengo se manter na ponta e o Grêmio está motivado com a volta do Arthur. É isso mesmo, o meio Arthur forçou a sua volta para o Grêmio e o Grêmio está motivado, vem com mudanças para tentar enfrentar o Flamengo no Maracanã lotado e tentar fazer alguma coisa. Você vai ver o Costa da Mídia Esportiva falando sobre isso e também elogiando muito o Pedro, fazendo uma análise do Pedro pós a crise com o Felipe Luiz e antes da crise, daquela polêmica que o Felipe Luiz falou dele na entrevista coletiva. Tá muito bacana esse corte da mídia esportiva, vou deixar o crédito do vídeo na descrição e te pedir, se você é flamenguista de coração, assim como eu, se inscreve no canal para você não perder nada do Mengão. Trago informações do Flamengo aqui todo dia e você não pode perder, já que você é flamenguista de coração. Bora ver! Do Arthur e o torcedor do Grêmio bastante contente. Sempre tive um vínculo muito forte com o Grêmio, né? Cheguei aqui, eu tinha 13, 14 anos, fiz toda a minha adolescência aqui, minhas raízes, né, são aqui no Grêmio. Quando surgiu os primeiros interesses, a gente conversou bastante. Era uma situação complicada, porque dependia um pouco da Juventus. Tinha outras propostas melhores para a Juventus e para mim. Eu não queria, eu bati o pé para voltar pro Grêmio. Paralelo a isso, né, o Mano Menezes trabalha, o time do Grêmio que vai enfrentar o Flamengo no final de semana, no Maracanã, com mais de 60 mil pessoas. O Grêmio, que não vem de bom resultado, né, empatou com o Ceará em casa, e uma derrota pode reaproximar o Grêmio da zona do rebaixamento. Por isso, um time mais reforçado, principalmente no meio-campo. Dodi está de volta depois de cumprir suspensão, e o Edenilson pode aparecer para reforçar esse meio-campo gremista contra a equipe do Flamengo, que a gente sabe que é bastante poderosa dentro do estádio do Maracanã. O Grêmio, que finalizou o treino dessa quinta-feira, e na sexta também redita esse treinamento e esse time que o Mano Menezes tem na cabeça para colocar em campo contra a equipe do Flamengo. Eu repito, o Campeonato Brasileiro, o compromisso do Grêmio nesse final de semana. Um dado bem importante para analisar o afastamento do Pedro é o seguinte: o Pedro, antes do afastamento pelo Felipe Luiz, ele tinha 5 gols em 17 jogos. E depois do afastamento, ele tem 7 gols em 10 jogos. Sendo que nem todos esses gols marcados como titular. Por exemplo, no jogo da volta dele, Fla-Flu, ele entra aos 36 e faz o gol da vitória. Contra o Inter na Libertadores, ele sai do banco também. Então, pelo menos 2 gols desses 7, ele marcou saindo do banco. Eu quero mostrar para vocês o que é o Pedro desde a volta e começar a refletir se não foi bom esse afastamento para o Pedro. Se bom para o Flamengo e para o próprio Pedro, caso ele consiga fazer aquilo que o Felipe quer que ele faça. Jogar com mais intensidade, de acordo com o futebol moderno e de acordo com o potencial que, na minha opinião, ele tem. E ele está fazendo isso. Também acho. Se você analisar as atuações dele, porque é difícil a gente agora, ao vivo aqui, traçar essa média, mas prometo que na próxima vez que vier no Seleção Sport TV a gente falar sobre Flamengo, eu vou tentar fazer isso. Pegar a média de ações defensivas que ele teve antes da situação, da confusão, de desarmes, interceptações de bola, enfim, uma série de dados que dá para trazer isso. Duelos vencidos, né? Por exemplo, o gol que o... Tem um dos gols do Flamengo, que agora é tanto gol que não dá pra lembrar exatamente qual foi. Mas tem, acho que é o do Luiz Araújo, um cruzamento rasteiro pra trás, que o zagueiro cortaria a bola. Ele se mete na frente do zagueiro, e o zagueiro não consegue cortar a bola, bate nele e sobra pro Luiz Araújo fazer o gol. Isso é um tipo de ação que talvez faltasse a ele antes. E era uma cobrança do Felipe Luiz. A gente vai voltar, de que jeito deveria ter sido a cobrança, se foi correto, se não foi, enfim. Tudo aquilo que a gente já debateu. Mas é o que você falou. É inegável que aquilo traça um antes confusão, pós-confusão para a temporada do Pedro em 2025 no Flamengo. O Flamengo ganhou um centroavante, voltou, melhor dizendo, a ter um centroavante de um altíssimo nível, algo que não estava acontecendo antes. Aí tem vários detalhes, né? Pode ser insatisfação dele interna com situação lá envolvendo José Boto, o vazamento da mensagem, a própria recuperação de lesão no joelho, que é uma coisa que não é simples, não é fácil essa recuperação. Vários jogadores demoram muito tempo a retomar o melhor nível, mas é a realidade. Depois do que aconteceu, o Pedro se coloca, inclusive, como um titular em vários jogos importantes do Flamengo na temporada. Vou resumir o seguinte que eu penso do Pedro, assim. Ele foi reserva do Richarlison na Copa do Mundo, isso era indiscutível, né? Ninguém tinha dúvida de que o Richarlison estava na frente do Pedro. E o Richarlison é um jogador internacional, o Pedro não conseguiu ser ainda. Eu acho que o Pedro tem até mais recurso técnico do que o Richarlison. Só que é indiscutível que hoje o Richarlison é um jogador mais de acordo com o futebol que se joga hoje. Se o Pedro, com tanto recurso, conseguir se aproximar do nível de exigência física do futebol mundial, olha o que o Harry Kane aos 32 anos faz pelo Bayern. Dando carrinho, marcando, fechando. Não é virar um volante. É ser mais de acordo com o que é a exigência física hoje do futebol mundial. Eu acho que a gente pode começar a discutir até o Pedro num dia titular da seleção, que hoje eu não acho que seja cabível a discussão. Mas se ele acrescentar ao repertório técnico dele, que é fantástico, as valências que o Felipe quer que ele tenha para jogar no futebol de hoje, eu acho que ele só vai ganhar. E é o que o Felipe, na minha opinião, tentou fazer com os recados que passou o Pedro. É isso, é ser mais combativo mesmo, né? O Pedro, ele precisa... Ele precisa e já está entendendo que ele precisa ser mais coletivo. Coletivo não só com bola, né? Principalmente sem ela, porque é o primeiro combate, conseguir voltar e marcar o volante, que talvez o Arrascaeta dê
um bote. E aí ele conseguiu recuperar e conseguiu pegar a volante. Então, ações defensivas são importantes também na parte de um todo de um atacante. E o Pedro, para mim, é o melhor número 9, tecnicamente, do futebol brasileiro. Tecnicamente, para mim, é o melhor número 9 que tem no futebol brasileiro. Mas aí não é só tecnicamente. O jogo a gente não tira só um print só com bola. Você precisa ter valências e ações sem ela. E as ações do Pedro antes da briga não eram de acordo com aquilo que o Felipe precisava para o time. E hoje, depois da discussão e do que aconteceu, o Pedro ele entrega isso. Tanto que no Fla-Flu, eu faço esse Fla-Flu no Maracanã, uma das primeiras ações dele no jogo é roubar uma bola, sair no contra-ataque e atacar o espaço. O Pedro, a gente não via o Pedro fazer isso. Atacar o espaço, na última linha não. O Pedro era sempre um jogador que ficava dentro da área. E é o jogo ali que eles reatam, de certa forma. E aí ele faz o gol, ele faz o gol da vitória e eu tô muito contigo também. Se ele se aproximar um pouquinho disso que o Felipe tá falando, pra mim é um 9 da seleção brasileira. Porque, tecnicamente, pra mim é o melhor número 9 que tem no futebol brasileiro. É isso aí, nosso rubro-negro. O Grêmio pode vir inspirado, pode vir motivado ou não. O Flamengo vai vencer essa partida dentro do Maracanã e vai somar mais 3 pontos. Como é que sua opinião se o Flamengo vai vencer ou não? E o Pedro, cara, nitidamente o Pedro melhorou, o Pedro mudou. O Pedro nem em todos os jogos está jogando de titular, mas está entrando e está fazendo gol. Vocês viram os números aí, que os números melhoraram, as estatísticas melhoraram bastante após aquela entrevista coletiva polêmica de Felipe Luiz dizendo que o Pedro estava teoricamente preguiçoso nos treinos. O Pedro melhorou bastante depois daquela polêmica ali, tá fazendo gols importantes e está sendo importantíssimo no ataque do Flamengo. O cara é técnico demais, é decisivo, a realidade é essa. Tomara que continue nessa boa fase e esqueça aquelas polêmicas e polêmicas que às vezes a mídia externa tenta colocar dentro do Flamengo. O fato é, o Flamengo tem um elenco fabuloso e o time está encaixado. Tomara que continue assim até o final da temporada e o Flamengo levante a Taça da Libertadores e a Taça do Brasileirão. Vai deixando sua opinião nos comentários, que a sua opinião é muito importante sobre o Pedro e sobre também a partida contra o Grêmio no Maracanã às 16 horas. Até que enfim o Flamengo vai jogar no horário nobre de novo, domingo, 16 horas. Tamo junto, se inscreve para você não perder nada do Mengão se você é flamenguista de coração, taca o dedo no like para ajudar o trabalho e tamo junto, segue o líder.